O cara que comanda o mundo é libertário? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. George Soros é um milionário de origem húngara que fez fortuna nos investimentos nos Estados Unidos e, entre outras coisas, controla o Quantum Fund e a Open Society. Essa última é uma instituição e um fundo de investimentos destinados a melhorar o mundo através de doação e patrocínio a grupos revolucionários em todo o mundo. Recentemente, tal fundo foi muito citado, posto que patrocinou vários protestos do Black Lives Matter e da Antifa nos Estados Unidos. Protestos bastante danosos, diga-se de passagem. Muita gente vê George Soros como a reencarnação do mal, Satã ele próprio, a pessoa que secretamente controla todas as más ações dos globalistas no mundo todo. Existem um sem número de visões negativas sobre ele por aí. E a visão dele, não tenha dúvida, é negativa também, porém é diferente. Vejo ele como um cara com muito mais poder do que inteligência e que, na tentativa de fazer o bem, acabou fazendo um monte de coisas erradas. Curiosamente, ele ajudou o mundo quando suas ações eram egoístas e visavam o lucro, mas justamente quando tentou ajudar o mundo não sendo egoísta, acabou prejudicando muito mais a sociedade. Não me entenda mal, quando digo que ele tem mais poder do que inteligência, não estou dizendo que ele não é um cara inteligente, longe disso. Ninguém chega onde ele chegou se não for um bocado esperto. Você pode até argumentar que ele teve alguma sorte, que a família dele já tinha algum dinheiro, que ele tinha boas conexões, que ele estava no lugar certo na hora certa, mas não tenha dúvida, só isso não é suficiente. Ele certamente é também um cara muito inteligente. A questão é que o poder que ele tem vai muito além da capacidade dele, e essa é a origem de todo o problema. Como bem explicou Friedrich Hayek, a informação está distribuída na sociedade. Uma única pessoa, mesmo que muito poderosa e bem intencionada, é incapaz de ajudar a sociedade. Se tentar, vai acabar piorando as coisas. Isso está na origem do problema do Estado. O Estado, mesmo que quisesse ser uma coisa boa, prejudicaria a sociedade devido à falta de informação. O que pretendo mostrar aqui é que George Soros é um cara repreensível por várias coisas, mas está muito longe do poder do que alguns imaginam que ele tenham, bem como de más intenções. Infelizmente, George Soros é sim um mal à sociedade, mas não por intenção. Ele, pessoalmente, não é uma pessoa má. E, embora, sem dúvida alguma, é um cara poderoso, tem muito menos poder do que muitos atribuem a ele. Vale a pena ver rapidamente um pouco da história dele. E para essa parte da história eu me baseei principalmente em um vídeo do youtuber americano MrBeast, vou deixar o link na descrição. George Soros nasceu em Budapeste, na Hungria, em 1930, com o nome de George Schwartz. Mas seu pai resolveu mudar o sobrenome de todos na família devido ao crescimento de movimentos antissemitas na época. Mudou o sobrenome de todos para Soros, porque o pai era um entusiasta do Esperanto. Em Esperanto, Soros significa elevar-se. Sim, George Soros aprendeu Esperanto como segunda língua ainda criança, antes mesmo de falar inglês. Em sua juventude, Soros viveu os horrores do nazismo, sua família tinha alguma influência na época na Hungria, então conseguiram falsificar documentos passando a se declarar católico. Foi nessa época, quando ele tinha 14 anos, que aconteceu um dos episódios mais controversos da vida dele. Ele tinha um padrinho, que era outro judeu de nome Raumbar, só que esse padrinho trabalhava para os nazistas, roubando bens de outras famílias judias. Uma vez, esse padrinho levou o Jorge junto quando fazia o inventário de uma casa de uma família judia, para depois isso ser expropriado. Segundo diz George Soros, ele não teve papel nenhum no confisco dos bens dos judeus húngaros e não havia nada que ele pudesse fazer ali. De fato, ele era só um garoto de 14 anos, mas é certamente um ponto controverso da biografia dele. O fato é que, depois da guerra, a Hungria ficou sob controle da União Soviética, e isso, para George Soros, era ainda pior que o domínio nazista. Eles não precisavam se fingir católicos, mas, de qualquer forma, a situação ficou muito ruim economicamente. Nesse momento,
momento, George Soros se mudou para a Inglaterra. Ele trabalhou em pequenos empregos para se sustentar porque, lembra, a família dele tinha até alguma condição antes da guerra, mas com a guerra e o comunismo não tinham mais nada. Mas Soros trabalhou em vários empregos e conseguiu entrar para a London School of Economics, onde se deu muito bem. Como eu disse, o cara é inteligente, não tenha dúvida disso. Os anos de faculdade marcaram muito ele, principalmente o último ano, em que ele tinha como tutor ninguém menos que Karl Popper. Karl Popper já foi citado em outros vídeos do canal, é um filósofo muito ligado à escola austríaca de economia, embora não se declare libertário. Ele foi um dos sócios fundadores da Mont Pelerin Society, junto com Mises, Hayek e Friedman. A Mont Pelerin, para quem não sabe, foi numa dessas reuniões da sociedade que Mises teria dito: vocês são um bando de socialistas. Popper, embora não se declarasse libertário, embora criticasse Mises pela praxeologia, ele tinha sim visões sobre uma sociedade livre, principalmente liberdade de expressão. Ele, porém, não acreditava no livre mercado como solução de problemas. Como explicamos no vídeo sobre o paradoxo da tolerância do Karl Popper, Popper era um advogado pela liberdade de expressão. Em momento algum ele fala que devemos silenciar quem pensa diferente, mesmo quem é intolerante, embora o seu paradoxo da tolerância seja usado justamente pelos críticos da liberdade de expressão. Tem um vídeo aqui no canal que a gente explica esse uso errado que fazem do paradoxo da tolerância. George Soros adorou as ideias de Karl Popper. Karl Popper foi seu grande mentor intelectual. Principalmente, ele cita uma frase: nada pode ser conhecido com absoluta certeza, então o padrão deve ser sempre uma sociedade aberta, com muitas ideias diferentes, para um melhor entendimento de todos. Em inglês, the default should always be an open society. Viu de onde George Soros tirou a Open Society dele? Mas isso ainda está lá na frente no futuro. Ele agora é um aluno recém-formado em economia. Após se formar, Soros trabalhou em alguns bancos ingleses, onde se mostrou muito habilidoso em gerir fundos de investimento. Rapidamente ganhou fama e algum dinheiro, pois todos os fundos que geria cresciam rapidamente. Se mudou para Nova York, onde continuou tendo muito sucesso na gestão de fundos cada vez maiores. Nesse ponto, já era alguém com bastante dinheiro e foi nessa época que se casou pela primeira vez, casamento onde teve 3 filhos. Mais adiante ele iria se divorciar e casaria de novo, tendo mais 2 filhos do segundo casamento. O sucesso financeiro dele foi tanto que ele parou de trabalhar para grandes bancos americanos e abriu seu próprio fundo de investimento, o fundo Quantum. Foi nessa época também que criou o Open Society Fund, um fundo originalmente pequeno, mas com o qual ele pretendia mudar o mundo, empregando a ideia de Karl Popper, uma sociedade aberta. Mas seu sucesso nas finanças não parou aí, ele foi acumulando mais e mais dinheiro nos fundos, em determinado momento já era alguém bastante rico e bem conhecido no mercado financeiro, mas ainda não era uma pessoa pública conhecida, o grande público não sabia quem era George Soros. Isso mudou no dia 16 de setembro de 1992, um dia conhecido na Inglaterra como Quarta-feira Negra, quando Soros fez uma aposta bilionária contra a libra esterlina. No dia anterior, ele pegou 10 bilhões de dólares emprestados e apostou tudo contra a libra. E de fato, a libra quebrou no dia seguinte, com a Inglaterra sendo obrigada a sair do então Fundo de Conversibilidade de Moedas. Ele literalmente quebrou o Banco Central da Inglaterra e nessa operação ganhou 1,1 bilhão de dólares em um dia. Há quem diga que foi justamente a aposta massiva dele de 10 bilhões de dólares que causou a quebra, porque em investimento, quando alguém consegue movimentar tanto dinheiro, consegue mudar o mercado na direção que quer. No final das contas, muita gente entendeu que ele, em última análise, roubou 1,1 bilhão de dólares dos ingleses. Mas é preciso levar em conta o ponto de vista libertário da coisa. Esse dinheiro já havia sido roubado do povo pelo governo. Portanto, Soros roubou apenas o governo. De qualquer forma, o fato foi investigado na época, ele chegou a ser processado, mas não havia nenhuma operação ilegal em si, talvez imoral, mas não ilegal. E, dado que ele não obrigou ninguém a nada, nem usou violência contra ninguém, também não foi antiético. O fato é que, neste dia, ele passou a ser conhecido por todas as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o Open Society Fund
que começava a ficar cada vez maior, começou a causar problemas políticos também. Lembra, a ideia do Open Society era dar poder para rebeldes e grupos marginalizados no mundo todo, porque, seguindo a visão de Karl Popper, o mundo precisa ser uma sociedade aberta. As pessoas devem ter opiniões diferentes em um mesmo lugar. No final das contas, esse tipo de pensamento é altamente libertário. E de fato, Soros ajudou grupos rebeldes contra o apartheid na África do Sul, contra os regimes comunistas da Cortina de Ferro, mandou dinheiro para revolucionários na China e em vários outros lugares onde a liberdade de expressão era pouca. Pode ser que o apoio financeiro dele tenha ajudado vários desses grupos a terem voz, vários regimes ditatoriais a caírem. Outro ponto altamente libertário da Open Society é que ela financia a liberação de presos políticos e presos por posse de drogas. Da mesma forma que Popper e da mesma forma que nós libertários, Soros acha que é um absurdo pessoas serem presas por consumirem substância. Desde que você não agrida, não roube ninguém para se drogar, o que você faz com o seu próprio corpo é interesse só seu, ninguém tem nada a ver com isso. Então, ele paga fiança e paga advogados para muitos presos por tráfico e posse de narcóticos, principalmente nos Estados Unidos. Ele não paga fiança para presos de crimes violentos. Até aqui, o cara é um libertário excelente. Como ele ficou com uma imagem tão ruim assim? Bem, parte é merecida, mas parte não é merecida mesmo. Lembra que ele patrocinava grupos rebeldes contra regimes autoritários em vários países do mundo. Lógico, os governos autoritários começam com campanhas de difamação contra ele. Se você é um ditador de um país, você tem um controle enorme sobre aquela população e vem um cara lá de fora dando dinheiro para pessoas que querem te derrubar, você não gosta disso, você começa a chamar o cara de globalista, de interferência externa e não sei o que lá. Muitas das teorias de conspiração hoje em dia foram plantadas por pura propaganda governamental, portanto altamente injusta. Porque se você tem realmente um regime ditatorial, financiar alguém para brigar com esse governo é, pelo menos em tese, algo válido. Mas é preciso ressaltar também que não é só coisa boa, tem parte ruim também. Como eu disse, no final, justamente quando quis dar dinheiro para ajudar o mundo, foi quando ele mais o prejudicou. Na hora de dar dinheiro para fundos revolucionários, ele nem sempre acabava ajudando as pessoas do bem. Derrubar um estado ditatorial para colocar outro estado ditatorial não resolve nada. Financiar o BLM e a Antifa nos Estados Unidos só levou um muito pequeno negócio a quebrar quando ele achava que estava lutando contra um grande ditador imaginário, Donald Trump. Lembra o problema da falta de informação? Mesmo uma pessoa bem intencionada que queira mudar o mundo para melhor, só é capaz de piorar o mundo porque falta informação. Nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos sabe tanto sobre a sociedade quanto a sociedade em si. Qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos que proponha a tomar medidas para melhorar a sociedade sempre vai piorar a mesma. Quisesse realmente ajudar a sociedade, ao invés de investir em grupos revolucionários, rebeldes e pessoas violentas, deveria dar dinheiro para pequenos negócios de pessoas na região. Quem faz comércio não quer violência e quer pluralidade de ideias também. O que muda a sociedade não é grupo armado lutando contra a opressão, são pessoas fazendo comércio, buscando a paz, solucionando problemas e prestando serviço para todos enriquecerem. Isso é o que derruba o governo. Infelizmente, à medida que ele foi ficando mais rico, Soros fez o caminho muito comum de passar a se assumir mais e mais como socialista por pura tendência natural de quem é rico de ser socialista. Por achar que pode ajudar tomando decisões pelas pessoas, mais que as pessoas podem se ajudar tomando decisões sozinhas, ele vestiu a camisa do socialismo. À medida que o tempo foi passando, cada vez mais ele se rendeu ao progressivismo, ao alarmismo climático, se filiou ao Partido Democrata Americano, em anos recentes aderiu ao antitrumpismo, ou seja, foi só piorando porque está preso na bolha progressista. Em última análise, ele virou esse grande mal simbólico porque representa bem o papel do que seria um grande Estado mundial, embora certamente não tenha nada disso. Principalmente os ditadores que tem por aí, que se sentem incomodados com Soros, acabam jogando nele essa pecha. Mas é preciso deixar claro que ele próprio fez muito desse mal. Alguém muito poderoso que se acha no direito de tomar decisões por outras pessoas em qualquer lugar no mundo, no intuito de melhorar a vida delas, acaba, no final das contas, atrapalhando. Infelizmente, ele não percebe que ele é mais poderoso do que inteligente.
está, no final das contas, piorando o mundo. O fato é que pode-se acreditar que Soros é um cara inteligente, que teve sucesso na vida, que começou com ótimas ideias e princípios libertários ao ouvir Karl Popper, mas infelizmente não leu Friedrich Hayek o suficiente. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!